Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Então, a gente já teve aí a nossa aulinha de matemática. Agora a gente vai ter uma aulinha de história, tá? Então, peguem o livro na página 258, tá? Página 258. A gente vai falar, só iniciar mesmo esse capítulo, tá? É bem pouquinha coisa, depois a gente vai dar uma continuidade, tá bom? A gente vai continuar falando das comunidades, tá? Então, a gente já viu que a gente tem várias comunidades, que é a comunidade familiar, a comunidade religiosa, a comunidade escolar, lembra? Então, a gente vai continuar nesse assunto hoje, tá? E aí, pra gente continuar falando sobre as comunidades, a gente vai entender que existem outras comunidades, tá? E aí a gente vai entender quais são os outros tipos de comunidade, tá bom? Então, além da comunidade familiar, da comunidade religiosa, a gente vai ver outros tipos de comunidade, tá? E aí a gente já sabe que as comunidades, elas não são iguais, né? Cada comunidade tem a sua prática social relacionada, diferente. Então, vamos lá. Na página 258, eu quero que vocês olhem essas duas imagens aqui, tá? Uma delas é a comunidade ribeirinha ao longo do Rio Amazonas, perto de Manaus, e a outra é o bairro de Manaus. Manaus é a capital do estado de Amazonas, tá? E ela é banhada, ela é cercada pelo Rio Amazonas. Então, eu quero que vocês deem uma olhada nessas duas imagens aqui. O que vocês veem de igual? O que vocês veem de diferente nessas imagens? Qual dos dois se parecem mais com a comunidade que vocês moram, tá? E aí, por último, ele tá perguntando por que as comunidades são diferentes, tá? Então, vamos lá. Vamos olhar aqui essas imagens e vamos analisar aqui. Eu acho que o bairro de Manaus, ele se parece mais com a comunidade que a gente vive, né? Que a gente mora. E aí a gente pode notar que o que tem aí de diferente? A gente pode ver que os tipos de moradia são diferentes, né? Então, a gente pode até subentender que as pessoas que vivem nessa comunidade aqui de Ribeirinha têm uma situação financeira um pouco mais difícil do que o pessoal que mora aqui no bairro de Manaus, certo? A gente pode falar também que ambas estão próximas do rio, porque a gente vê aqui atrás o rio passando e aqui assim é beirado no rio também. Enfim, a gente vai analisar essas duas e tentar ver o motivo de uma ser diferente da outra, né? O que poderia fazer uma ser diferente da outra, né? Então, vamos lá. Vamos continuar, vamos começar aqui o nosso textinho sobre as comunidades, essas novas comunidades. As comunidades não são iguais. Como já vimos, você participa de muitas comunidades e elas são diferentes entre si. Você sabe por que as comunidades são diferentes? Elas são diferentes porque os indivíduos se unem em uma comunidade por diferentes motivos. Por que as pessoas se unem em comunidades familiares? Por causa de vínculos afetivos e para sua sobrevivência e segurança. Então, o que a tia Dani quer que vocês façam? Que vocês peguem o marca-texto e que vocês marquem algumas coisinhas aqui que a tia Dani vai falando, tá? A primeira coisa que eu quero que vocês marquem, aonde ele começa perguntando aqui, ó. Você sabe por que as comunidades são diferentes? Elas são diferentes porque os indivíduos se unem em uma comunidade por diferentes motivos. Pode sublinhar isso aí tudo com marca-texto, tá? Depois, a gente vai continuar usando marca-texto na seguinte frase. Por que as pessoas se unem em comunidades familiares? Por causa de vínculos afetivos e para sua sobrevivência e segurança. A gente também vai marcar essa frasezinha tudinho aí que a tia Dani leu, tá? Continuando com o marca-texto,
tem mais uma perguntinha. Por que as pessoas se unem em comunidades escolares? Para socializar e compartilhar conhecimentos e aprendizagens. Então, eu também quero que vocês façam um marca-texto aqui nessa frase. Então, aqui, a gente ainda está falando das comunidades que a gente conhece, né? Que é a comunidade familiar e que é a comunidade escolar, certo? Na página 260, a gente vai continuar vendo uma comunidade que a gente ainda conhece, que é a comunidade esportiva. Então, vamos também usar o marca-texto aí. Por que as pessoas se unem em comunidades esportivas? Para se divertir, competir e torcer para os seus times. Então, também marca até de por que as pessoas se unem em comunidades esportivas e na resposta, para se divertir, competir e torcer por seus times. Ponto. Até aí vocês vão usar o marca-texto, combinado? Agora, a gente vai falar sobre as comunidades tradicionais. Vamos ler um pouquinho sobre elas para a gente poder entender. Já as comunidades tradicionais se unem para preservar o modo de vida de seus antepassados e continuar passando seus costumes de geração em geração. Alguns exemplos de comunidades tradicionais são as indígenas, as quilombolas e as ribeirinhas. Então, vamos passar o marca-texto aqui em todo esse parágrafo que a tia Dani leu aqui, tá bom? Já as comunidades tradicionais até os tipos delas, até a palavra ribeirinhas, tá bom? Vamos lá? Então, essas comunidades, as comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas, elas são reconhecidas pelo governo, tá? Como comunidades tradicionais, tá? Devido à sua organização, devido ao território que elas ocupam, tá? E principalmente devido às tradições que elas carregam. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre cada uma delas. A tia Dani vai explicar comunidade por comunidade dessas 3 comunidades novas que a gente aprendeu. Mas não vai ser hoje, tá? Então, pra gente fechar, a gente só vai fazer as atividades da página 261, tá bom? Que é bem rapidinho da gente fazer. Então, vamos lá. Exercício número 1 da página 261. As comunidades têm características diferentes. Nós vimos que nem todas as comunidades são iguais. O que une as pessoas em comunidades? Então, a gente pode dizer que são por vários motivos, né? Os motivos são variados. A gente pode dizer que é por afeto, que é por conhecimento, por aprendizagem, por uma forma, por um modo de vida, né? Então, tem várias formas que podem fazer com que a gente se una com as pessoas numa determinada comunidade, certo? E a gente vai fazer o exercício número 2, que é um caça-palavras, tá? Ele colocou aí as palavras que vocês têm que achar, que são as comunidades que nós aprendemos até hoje, que é esportiva, escolar, indígena, familiar, ribeirinha e quilombola, tá? Então, essas 6 comunidades vocês têm que achar aqui no caça-palavras, tá bom? Só que ele tá pedindo para depois que vocês acharem, vocês pintarem de azul as comunidades que você pode pertencer. E de amarelo, as comunidades que você não pertence, tá? Então, depois que vocês acharem as palavrinhas, vocês vão pintar elas lá no caça-palavras, ou de azul ou de amarelo, tá bom? E aí, por hoje é só. A gente vai ficar só nisso, a gente só tá dando uma introdução pra gente poder entrar, pra entender melhor, né, sobre essas comunidades tradicionais. O que são essas comunidades tradicionais, né? Quem são? A gente já sabe quais são das comunidades tradicionais que existem. Nós vamos estudar 3, que são a quilombola, a indígena e a ribeirinha, tá? E aí a gente vai ver cada uma delas e o que essas comunidades tradicionais, elas significam, tá bom? E é isso, por hoje é só, tá? E a gente
se vê agora na quarta-feira, porque amanhã, terça-feira, é feriado. Então não vai ter vídeo, não vai ter aula. Aproveitem para descansar. Papai e mamãe também aproveitem, porque eu sei que é muito cansativo, tá? E quarta-feira a gente tá de volta, tá bom? Um beijo no coração de vocês com muita saudade.